Bom dia, bom dia, bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Bruna Oliveira e estou juntinha com vocês nessa jornada da mulher emocionalmente saudável. Hoje é o nosso quinto dia e nós vamos falar sobre o assunto calando a voz da frustração. Meu Deus, como é difícil calar essa voz dentro de nós, né? Mas nós vamos aprender com uma mulher super especial que nos ensina muito, que é a mulher cananeia. Muitos de vocês conhecem o texto e ele está registrado no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. E eu gostaria, minhas queridas, que vocês lessem o texto junto com a meditação do devocional, para que vocês consigam absorver o máximo da nossa reflexão. Então, aqui nos meus devocionais, para a gente economizar o tempo, eu cito o texto para vocês, eu narro o texto para vocês, mas é importante vocês lerem o texto também, porque eu creio que a Bíblia, ela se move, né? Ela se descortina para nós de várias formas. Eu acredito que a sua leitura vai complementar tudo aquilo que a gente está falando no devocional e você vai sair, né, mais abençoada ainda dessas reflexões. Então, a mulher cananeia é uma mulher que tinha um problema grave, um problema espiritual grave com a sua filha. Ela entendia que a doença, que a enfermidade da sua filha tinha um caráter espiritual. E é por isso que ela vai até Jesus, porque Jesus estava curando muitas pessoas. Provavelmente ela deve ter escutado da fama de Jesus e por ela ter associado a enfermidade da filha com algo espiritual, ela procura alguém espiritual para estar resolvendo o problema dela. E aí, quando ela chega até Jesus, quando ela chega até alguém que ela colocou toda a sua expectativa de que iria resolver o problema, esse alguém fica silenciado. A Bíblia diz que aquela mulher grita, aquela mulher clama e Jesus permanece em silêncio. E aí ela decide tomar mais uma atitude, ela decide tentar novamente, né? E aí os discípulos de Jesus ficaram incomodados com aquele comportamento, talvez na concepção deles, a Bíblia não diz, um comportamento invasivo, e eles dizem assim para Jesus: Jesus, manda essa mulher calar a boca, essa mulher está atrapalhando aqui. E aí, mais uma vez, mais uma resistência, mais uma decepção na vida daquela mulher. E aí ela tenta de novo. E aí, nessa outra tentativa, Jesus fala com ela assim: olha, minha filha, eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ou seja, que resposta mais decepcionante. Pensa, você tá com problema de saúde na sua casa. Seu filho tá ali, né, à beira da morte. E aí você vai num culto para o pastor orar por você, porque você já tentou alguma coisa, enfim, e criou uma expectativa de que se o espiritual, se o céu se manifestar em seu favor, você vai ter a cura do seu filho ou da sua filha. E aí você entende, você vê na televisão que tem um pastor que está orando por enfermos e esse pastor está abençoando muita gente, curando muita gente, libertando muita gente, e você decide ir naquela igreja e coloca a expectativa que se todo mundo está sendo curado naquela igreja, meu filho também vai ser curado. E naquele desespero de mãe, naquele desespero de conseguir a cura, naquela expectativa pelo milagre, você chega naquela igreja e você tem que dar de cara com o pastor da igreja e o pastor, né, e você fala, minha filha tá ruim, ela tá enferma, e aquele pastor olha para você e vira as costas. Aí depois você pensa assim, não, talvez ele não escutou o que eu tinha para dizer, né? Gente, eu tô conjecturando, eu tô aqui fazendo, né, de uma forma para a gente poder compreender o cenário da mulher cananeia, compreender de uma forma melhor. A Bíblia não está dizendo dessa forma como eu estou narrando para vocês, mas
eu estou tentando, né, trazer uma imagem daquilo que poderia ter acontecido com aquela mulher. E aí você vai no pastor de novo e fala com ele, fala assim, pastor, ou um padre, ou um guia espiritual, não sei qual que é a sua religião, mas enfim, você busca na religião a resposta para os seus problemas e aquele líder espiritual, mais uma vez, olha e não faz nada. E as pessoas que estão assessorando aquele líder espiritual, que sejam diáconos, obreiros ou pessoas do suporte espiritual ali, da liderança, né, daquele guia espiritual, fala assim, olha, essa mulher, fala assim, né, fala com o líder assim, para ele falar com você, para você se calar, porque você está atrapalhando a reunião. Você está atrapalhando o culto, você está atrapalhando a missa. Imagina aquelas pessoas ali, né, que dão suporte, né, e faz a ligação do povo ali com o líder espiritual, com o pastor, que seja o diácono, né, que seja um obreiro, que sejam pessoas ali por perto, fala assim, olha, fala assim, olha, manda essa mulher calar a boca, porque assim tá atrapalhando nossa reunião, nosso culto, nós não queremos ela aqui não. Imagina como que você vai se sentir nessa situação. Imagina, as pessoas, primeiro você vai até a pessoa que pode te ajudar, ela finge que não te escuta. Aí você tenta de novo, as pessoas que poderiam intervir em seu favor, fala com o líder espiritual ali para você se calar, porque tá atrapalhando a reunião. Aí depois você tenta de novo, aí a pessoa fala assim: não, eu só posso atender quem é da minha religião, eu não posso atender quem não é daqui, quem não é do meu propósito, quem não faz parte da minha comunidade. Como que você se sentiria? Talvez você se sentiria com muita raiva, com muita frustração. Uma pela expectativa frustrada e outra pela maneira como foi tratada. Só que aquela mulher, ela teve uma atitude inusitada. Diante daquela frustração, ela agiu com resiliência e bastante humildade. Ela tinha tudo para reagir com amargura, acusando as pessoas que ali estavam, que não queriam ajudar ela, criticar Jesus por não estar sendo tão espiritual como ela gostaria. Ela poderia se defender daquele quadro de humilhação, começar a xingar, queimar o filme né, de Jesus e de todo mundo que estava ali com ele. Gente, ela poderia ter tanta atitude na carne que talvez, provavelmente, só de ver esse cenário, como eu estou contando aqui, como eu estou narrando aqui, só de ver isso a gente já fica pensando assim, não, ela devia ter feito aquilo, ela não aceitava não, pelo amor de Deus. Ela, sabe, colocava a boca no trombone, né? As minhas amigas baianas aí poderiam rodar a baiana. Enfim, gente, são tantas as atitudes que nós poderíamos ter diante de uma frustração, diante de uma expectativa frustrada, mas essa mulher, ela entendia que criticar, resistir, quebrar o pau, como se diz, né? Falar mal, apontar o dedo, isso aí não ia resolver o problema. Ficar frustrado e reagir à frustração, é isso que eu quero dizer, não resolve o problema. O que resolve o problema é a gente ter a atitude certa. E naquele momento, o que ela viu, que a humildade abriria a porta para ela. A humildade faria com que o silêncio de Deus fosse removido da vida dela. Ela teria a voz de Deus na vida dela através da humildade. Ela entendeu que a resiliência e que a humildade faria cessar o silêncio de Deus na vida dela, porque até então Jesus estava silenciado. E muitas vezes nas nossas orações nós não temos resposta das nossas orações e nós nos sentimos frustrados porque está demorando, porque Deus não está falando, porque Deus não está fazendo, porque Deus não está atendendo, porque Deus não me ama, porque Deus isso, porque não sei o quê. Então, assim, geralmente tudo que a gente, todo passo, primeiro passo que a gente dá, ou os primeiros passos que nós damos, que não são respondidos da maneira como nós gostaríamos, nós desistimos, nós criticamos, nós achamos algum problema na pessoa, ou nos afastamos dela, ou até mesmo de Deus. Você já parou para pensar a maneira como você reage à frustração? E reagir à frustração vai te colocar ainda mais nesse ambiente frustrado.
Então, toda vez que você está frustrada, você tem que reagir não à frustração, mas ao propósito. Quando aquela mulher ela se humilha diante de Jesus, mais uma vez dizendo assim: olha, Jesus, o pão que cai da mesa dos filhos, os cachorrinhos comem, ou seja, todo mundo sai beneficiado. Isso aí está mostrando o que para gente? Que ela não estava reagindo a uma frustração, mas ela estava reagindo ao propósito que a colocou naquele ambiente. E o propósito era a cura da filha. Então, uma mulher emocionalmente saudável é uma mulher que aprende a não reagir à frustração, mas aos seus objetivos, aos seus propósitos, aquilo que ela veio buscar. E é nesse lugar que nós precisamos estar. Então, todas as vezes que ela viu uma resistência, seja de Jesus, seja dos discípulos, seja da situação humilhante, ela se colocou para menor, ela teve resiliência, ela se humildeceu. O que ela mostra com esse comportamento? Ela mostra que ela era uma mulher que reagia ao propósito e não à frustração. Enquanto nós vivermos reagindo à frustração com pessoas, com líderes espirituais, com marido, com chefe, com filho, com qualquer pessoa, nós vamos permanecer no lugar da frustração. Mas se você age reagindo, se você reage ao propósito, ao seu objetivo, você vai alcançar um lugar de humildade, de resiliência, e a humildade vai fazer cessar o silêncio de Deus na sua vida. Amém? Então, assim, vamos pensar hoje, como você reage quando suas expectativas são frustradas? Quando as pessoas não te ajudam? Quando elas não atendem aquilo que você quer? Quando você tenta agir certo e recebe o mal em troca? Você age pelo sentimento ou você permite que a humildade de Jesus seja trabalhada em você? A humildade, a Bíblia diz, olha, a humildade ela precede a honra. Nós precisamos acessar esse lugar. E hoje esse é o convite da mulher emocionalmente saudável. Calar a voz da frustração. Parar de reagir à frustração e reagir ao espírito, ao propósito. O que colocou aquela mulher de frente para Jesus era um objetivo. Ela queria a cura da filha, né? E aí ela alcançou essa cura porque ela decidiu reagir ao objetivo e não à frustração. A Bíblia diz que Jesus, no final desse texto, ele elogia a fé daquela mulher, ele cura a filha daquela mulher e ela sai abençoada, porque ela decidiu calar a voz da frustração. Amém, minhas lindas? Vamos orar por frustração hoje? Pai, no nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e te pedimos, Deus, nos ajuda a calar a voz da frustração, nos ajuda a permanecer no lugar do propósito, nos ajuda a ter a humildade de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a ter resiliência, a enxergar que o propósito que nós temos na nossa vida, ele é maior do que qualquer frustração e que teu Santo Espírito nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas. Se você não conhece meu trabalho nas redes sociais, acessa lá no Instagram, Bruno Oliveira Mentoria Mulheres. Tem muito conteúdo para mulher emocionalmente saudável que vai te abençoar grandemente nessa jornada. Um beijo.